3 minutos. 3 minutos, está valendo. Boa tarde para todo mundo. Olha, esse é um evento maravilhoso e eu gostei muito dessa palestra do nosso futuro presidente Ciro. E a minha questão é a seguinte: com relação à agricultura familiar, 70%, segundo informações, daquilo que vai para a nossa mesa sai da agricultura familiar. E essa agricultura familiar, mesmo tendo alguns avanços, é verdade, mas falta muita assistência técnica. Não, companheiro, agora não. Deixa ele acabar. Qual o projeto? O que é que está se pensando para a agricultura familiar, justamente para soerguê-la mais e mais, porque está milhões de pessoas no campo produzindo e precisando de um governo mais presente. Muito obrigado. Muito bom e objetivo. Bom, a agricultura familiar não é só importante porque ela produz praticamente 70% dos alimentos que usamos à nossa mesa. Mas ela é muito importante também porque ela ocupa 70% do trabalho rural no Brasil, dado que o agronegócio isso é bom, muito mecanizado, muito automatizado. Então nós temos que ter uma atenção dobrada, e o que a agricultura familiar tem são determinadas hostilidades competitivas do tempo moderno. Primeira grande questão, escala. Então você tende, por exemplo, a agricultura de alta linhagem tecnológica a ganhar escala de um jeito tal que é mais barato o preço final do que custa produzir em pequena escala. O governo é quem tem que compensar essa assimetria via distorções, no sentido bom da palavra, da lógica de mercado. Como? Compras governamentais. Então lá no Ceará, por exemplo, nós autonomizamos as escolas e elas são obrigadas a comprar 100% do seu produto localmente e da agricultura familiar. Isso é uma distorção que ganha o mercado, enfim. Depois você tem um processo de perecimento, de perecibilidade. Você tem que ter estruturas regionais interativas. Eu fiz isso com, por exemplo, da cachaça e gemas e joias, que não é comida, mas lá no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, quando ministro. Você ter processamento industrial e, portanto, de conservação para evitar o desperdício e agregar valor. E você tem que ter incrementalmente, que agora está sob estresse, a questão do financiamento. Com o Lula, o financiamento da agricultura familiar multiplicou-se em mais de 1000%. E com essa gente aí, eles estão restringindo pesadamente. De maneira que o próximo governo, uma das tarefas mais graves será a retomada do crédito no tempo certo, com planejamento para a agricultura familiar. Obrigado. Alô. Agora tem mais coisas assim, que não são tão populares. Por exemplo, a ideia de que você crie um ITR, que não seja mais o Imposto Territorial Rural, que não seja mais apurado pelo tamanho da área, mas pela produtividade da área, ou seja, quanto mais produtiva a área, menos imposto pague, e quanto menos produtiva, mais imposto pague, você vai criar, especialmente perto das grandes cidades, uma troca de ocupação de culturas extensivas, tipo gado, por culturas intensivas, tipo agricultura familiar, olericultura, etc. Obrigado. Companheiro, vamos dar uma sentadinha aí. Sabe o que é? Quem está atrás quer assistir. Vamos sentar. O microfone vai... E vamos fazer silêncio. Quem não quiser participar, não tem problema. Dá uma voltinha. Mas quem estiver aqui, a gentileza do silêncio é até o respeito a quem está fazendo a pergunta e ao Ciro que quer responder. Pode ser? Vai lá, Luizinho. Toca. Oi, o próximo inscrito é o Roberto. Roberto, quem é Roberto? Cadê Roberto? Aqui, não? Você aqui? Tá. Aí ele vai por... 3 minutos, Roberto. Ei, boa tarde a todos, boa noite, né? Eu gostaria de saber de Ciro Gomes, já que o nosso país, o território brasileiro, é um dos maiores produtores de minério do mundo. Temos como exemplo ali Caetité. Mas eu gostaria de saber a respeito do por que o Brasil não usa nós temos mais de 98% do nióbio do mundo está no Brasil. Por que o Brasil não usa essa reserva milionária, bilionária, para resolver o problema da nossa crise, crise política, crise de todas as esferas? Obrigado. Bom, são dois assuntos aí. Um, eu não estou pronto ainda para lhe responder, porque eu desconfio muito dessa notícia de internet sobre o nióbio. Eu não conheço o assunto, estou pedindo a especialistas para me ajudarem. Mas, a propósito disso,
fica muito claro que nós estamos errados no marco da mineração. Primeiro, o Brasil excluiu várias extensivas reservas, potencialmente enriquecedoras, por conta de unidade de conservação, por conta de proteção de populações tradicionais, etc, etc. No mundo, você tem obrigações de unidade de conservação e de proteção de populações tradicionais. Mas você pode ter uma estatal com responsabilidade social que pague royalties enriquecedores para as populações tradicionais e explorar dentro dos devidos padrões de preservação da natureza, não é, os recursos sensíveis. Tem cádmio lá no Amapá, tem mil coisas. Isso é uma ideia que eu vou discutir. Sobre o nióbio eu peço um pouquinho mais de tempo, porque é tão maluco que eu tenho ouvido falar sobre o nióbio. Não sei se você próprio entende. Você já leu também. Eu não entendo. Eu já visitei a mina de nióbio em Minas Gerais. Ela pertence a esse grupo que era do Unibanco, os Moreira Salles. Não me parece assim que seja propriamente o que eu tenho lido na internet. Mas como eu sou ignorante no assunto, eu estou pedindo a quem é especialista para me ajudar. Obrigado. Vamos aqui. Não, rapaz, eu manejei uma crise com assassinatos a pedido do Márcio Tomás Bastos, com os cintas largas, lá em Rondônia. Os cintas largas têm uma ocorrência de diamante, dizem que é uma das maiores do mundo. E toda sendo contrabandeada, porque os protocolos, não sei o que e tal, não permitem o Estado Nacional Brasileiro chegar ali. Isso está tudo errado. Alto Rio Negro também. Ok. Vamos ver aqui. Eu vou estudar esse assunto. Só um minutinho. Prefeito Josimar, veio lá de Três Rios, do Rio de Janeiro, também quer fazer uma pergunta. É uma honra, presidente, uma honra, nosso futuro presidente Ciro. Primeiro eu queria agradecer, porque disputamos a eleição há poucos meses atrás, iniciamos com 4%, e o senhor mandou um depoimento e nós conseguimos vencer as eleições com mais de 50%. Muito obrigado. Eu vou ser muito breve, mas nós estamos aqui com vereadores. A maioria dos problemas do nosso país estão acontecendo nos municípios, que é onde nós temos o tete-a-tete com o eleitor e que as coisas acontecem na saúde, na educação, na geração de emprego e renda. E nós percebemos uma política um tanto quanto cruel com os repasses do governo federal, do governo do estado. A gente tem que ficar com o pires na mão e o município tem encontrado, e eu como prefeito de apenas pouco mais de 30 dias, encontrando uma grande dificuldade para poder administrar o meu município. Tenho certeza que os vereadores também têm passado por esse problema. Acho muito importante nosso futuro presidente ter uma política voltada para os municípios, para o desenvolvimento das cidades, desenvolvendo as cidades, desenvolvendo também o nosso país. Eu tenho certeza que dentre a luz que muitos não enxergam e nós enxergamos, nós temos um brilho profundo pela sua capacidade, pela sua competência, pela sua experiência e pelo pouco que o senhor disse aqui hoje. Nós temos de volta a esperança de reconstrução do nosso Brasil. Obrigado, prefeito. Bom, os prefeitos e prefeitas, vereadoras e vereadores que estão assumindo agora vão passar momentos muito difíceis, porque o quadro das despesas é praticamente incontrolável. Nada justifica que você não se esforce, né, para eliminar aqui ou ali e tal, mas estruturalmente a tendência das despesas é crescer. Por exemplo, a gente conversando sobre câmbio, sobre dólar, aí parece que a conversa mole. É o seguinte: todos os remédios da prefeitura crescem com o dólar. Os remédios, a distribuição farmacêutica, que está o encargo dos prefeitos, cresce com o dólar. Enfim, esses custos todos agora estarão no torniquete dessa tal PEC 55, que é uma das maiores aberrações que eu já vi acontecer, que determina o seguinte: o reajuste das despesas para o ano que vem vai ser o nominal desse ano, mais 4% que vai ser a inflação estimada. Se o câmbio cresceu 42%, os remédios vão crescer 42%. E se eles deram reajuste para o magistério, para a magistratura, para o procurador, de 41%, você vai ter que descontar nas outras despesas, que é onde está a maioria do interesse popular desorganizado. Então vai ser um conflito distributivo muito grave e crescente, o que nós vamos assistir no país. Só tem uma saída política para não se desmoralizar: é se manter na rua e contar para o povo o que está acontecendo.
Eu sou municipalista, eu tenho na cabeça uma ideia que basicamente eu estou chamando ainda, precariamente, de lei de responsabilidade social. Então a ideia é que em termos mesorregionais e ou locais, a União Federal, via emenda à Constituição e legislação complementar, crie mínimos de desenvolvimento humano e social em base censitária, ou município, ou região, ou mesorregião, de maneira a deflagrar processos de intervenção cooperativa, não de intervenção violenta, que cheguem a dar a mão a prefeitos e coisas onde esses indicadores de analfabetismo, de doença, de violência, extrapolarem os mínimos determinados ano a ano. Obrigado, companheiro. 3 minutos. Ciro, primeiro a satisfação de te rever de novo, depois a gente compôs mesmo lá em Uberlândia. Isso. Tem um vídeo do MBL que roda bastante aí, que ficou bem bacana. A pergunta que eu quero fazer é como que você enxerga esse casamento dos valores que o PDT traz a partir da educação. É bem sabido que nos últimos anos, com o governo do PT, a gente teve uma ascensão de acesso e investimentos, com muita contribuição nossa. Está aqui o André, que fez o enfrentamento por dentro, na questão dos royalties. Antes de ir para o outro lado, o Cristóvão tinha feito enfrentamento, tirando a DRU da educação, alguns anos atrás. E como que você enxerga, no governo Ciro Gomes, a nossa plataforma, que é quase o nosso mantra, o CIEP, que o PT negou, né? Vamos passar a fazer a política educacional do ensino superior, nada mais justo e necessário, porém a educação de base continuou legada a estados e municípios, que é uma realidade completamente diferente umas das outras. Então, assim, como Brizola construiria CIEPs no Brasil inteiro, e ninguém aqui tem dúvida disso, como que seria a nossa plataforma, esse mantra no governo Ciro Gomes? E obrigado. A sua visão de política pública de juventude para esses próximos tempos. Obrigado. Bom, melhor do que o que eu penso, do que eu proponho, é o que nós estamos conseguindo fazer no Ceará. A minha turma lá, né, está fazendo. Nós temos o seguinte, já temos resultados. Nós temos hoje no IDEB brasileiro, falando de município ainda, no IDEB brasileiro, 77 das 100 melhores escolas do Brasil estão no Ceará. Não é brinquedo, não. 77 das 100 melhores escolas do Brasil estão no Ceará. A minha cidade tem o melhor IDEB do Brasil, Sobral. E o conceito é mais moderno e contemporâneo do que jamais foi. O Brizola é um visionário, viu o futuro, e hoje praticamente o que se afirma é que se não for integral, o ensino praticamente não serve. Porque tem a ver com um conjunto de conexões neuronais que exigem já, desde o primeiro momento, uma educação completa que envolva as refeições, que envolva, né, as vocações cognitivas, que envolva o ensino. E lá no Ceará nós também avançamos, não tinha nenhuma. Nós hoje temos quantas, Samito? 120 escolas técnicas profissionalizantes, né, em tempo integral, em que a vocação para a profissionalização é eleita pelos alunos e muda ciclicamente de maneira a não saturar os mercados contíguos a eles, né? Isso é um pouco o que eu imagino, e o Cid é o campeão disso, nossa turma toda que concebeu, é toda do PDT. Todo mundo é do PDT e, naturalmente, nosso inspirador foi Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, na prática. Obrigado. Sob o ponto de vista de política de juventude, eu acredito, francamente, e tenho que achar outras palavras para dizer isso, é que a nossa geração está fracassando neste momento. Nós ganhamos todas, no nosso tempo nós ganhamos todas. Enfrentamos um autoritarismo, etc., e ganhamos todas. Tínhamos uma agenda clara, constituinte, eleição direta, anistia, enfim, e ganhamos todas. Mas estamos fracassando claramente em uma concepção de economia política. E eu aposto que só os jovens serão capazes de mudar a lógica, porque o consumismo populista é muito atraente, mas o que bota para frente é a democratização das oportunidades de produzir e trabalhar. E aí o consumo é uma consequência natural. Mas, de qualquer forma, o modo de consumo prevalente hoje, isso é um assunto para os jovens, é muito difícil a turma da minha idade entender o que eu estou querendo falar, é que a busca pela felicidade no ambiente materialista, consumista, é vã, é completamente ilusória e está matando o planeta. Mas é muito difícil mudar essa mentalidade em quem já cristalizou valores, conceitos, ideologias, etc, etc. A juventude é que pode, claramente, porque está percebendo que tem uma coisa errada,
Se ela aceitar o debate, ela vai fazer a diferença. E por isso ela terá esse nível de protagonismo num possível governo meu. Obrigado. Companheira Gleides, depois o deputado Rafael Leitoa, e tem 22 inscritos, chefe. Quando chegar às 18 horas, paramos. Vamos embora, Ok. Boa tarde, Ciro. Ciro, a gente tem em pauta agora no país a questão da Previdência Social, e eu queria que você pudesse nos falar um pouco sobre os impactos econômicos que a gente vai ter no país se a proposta que está sendo colocada no Congresso for aprovada da maneira como ela está sendo colocada. E tem uma preocupação, e eu gostaria que, se possível, você comentasse a respeito disso, porque, claro que a maior preocupação nossa agora está vinculada à questão da aposentadoria ou do inverso, né, da desaposentação dos brasileiros e brasileiras. Mas a Previdência Social é também responsável pelos principais programas sociais do país, como, por exemplo, de pagar as licenças maternidades, de pagar as licenças por acidente de trabalho. Eu queria que tu rapidamente falasse um pouco sobre os impactos econômicos que a gente vai ter. Obrigado. Um partido como o nosso tem que ter compromisso com a realidade brasileira e tem que formular um olhar progressista e solidário com os trabalhadores, que é o nosso ângulo de lutar. Sem discriminar, sem excluir ninguém, mas quem precisa ser protegido é a classe mais frágil, que é a maioria, os trabalhadores. Isto dito, eu tenho que lhe responder com a maior brevidade possível 2 questões. Nós temos um problema na Previdência Social brasileira. Deriva do seguinte fato, que não temos que nos assustar com ele, porque, sob certo aspecto, é bom. Qual seja, uma profunda mudança demográfica e uma profunda mudança nas relações tradicionais de trabalho, tal como a conhecíamos há década de 40, 50. Então, quando nós montamos o sistema de repartição atual, era moderníssimo e absolutamente compatível com o Brasil. Por quê? Porque nós tínhamos 6 pessoas ocupadas, trabalhando, jovens, para financiar o aposento, como a gente chama lá no Ceará, de um brasileiro que não chegava a 60 anos de expectativa de vida. Hoje, e nós éramos uma pirâmide etária, eu brinco hoje que nós somos um botijão de gás etário, certo? Já não temos tantos jovens, somos uma sociedade de gatões da meia-idade, né? Como o orador que vos fala, você ainda está lá embaixo, né? E já com muitos idosos. O número é o seguinte, 1,6 trabalhadores ocupados para financiar a aposentadoria de um brasileiro que, por coisas muito boas que tem acontecido, já alcançou a expectativa de vida média de 73 anos. Então, este é um assunto que nos recomenda sentar sem urgência, sem parte-pri, sem ideia feita, ideia fechada e com a sólida disposição de proteger os valores do trabalho, que são os valores que nobilitam uma sociedade. Isto dito, quais são as pistas? Por que sem pressa? Porque é mentira, companheirada, segurem o que eu vou dizer a vocês, porque isso vai virar um debate quente agora. É mentira, infelizmente partilhada também por certas pessoas do PT, que a Previdência Social hoje está em déficit. Ela não está em déficit ainda. Ainda. Vamos explicar isso. Se você tomar todas as receitas, porque isso não aconteceu do dia para a noite, 6 para 1,6, 60 para 73. Ao invés de enfrentar o câncer, o problema, nós fomos fazendo puxadinho para cá, um remedinho para ali e tal. Então hoje os remendos, puxadinhos, etc., pagam a Previdência. Vamos lá. Contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuição patronal, contribuição dos trabalhadores, contribuição do setor público mais recentemente, e alguns estão fazendo fundos de pensão por aí afora, já está se mitigando o problema. Nós temos essas fontes somadas, ainda sobram 70 bilhões de reais, exceto por 2 fatores. Primeiro fator, a Constituinte de 88, por decisão soberana, digo eu, muito justa, resolveu incorporar ao regime de repartição do Brasil cerca de 12 milhões de trabalhadores, na data, que não contribuíram. E como o nosso regime de repartição exige a contribuição, se você bota 10 a 12 milhões de pessoas para receber, neste passo você quebrou as bases atuariais. Mas foi uma decisão do Constituinte que determinou que o Tesouro Nacional pagasse isso. Então este é o primeiro fenômeno. O segundo fenômeno, aliás eu deveria dizer 3 para não ser covarde, são 3.
O segundo fenômeno é a DRU. O que aconteceu? Recentemente, e o PT repetiu isso também, o que nós fizemos? Propôs-se ao Senado, ao Congresso Nacional, uma emenda à Constituição, criando uma desvinculação de receita da União. Então, 30% de todas as receitas legalmente destinadas à Previdência foram desvinculadas da Previdência para levar para o saco sem fundo da dívida, do rentismo, que é a grande chaga brasileira que eu expliquei para vocês. E para não dizer que não falei, porque eu realmente acho que eu tenho que falar, são poderosos e tal, estão comigo atravessados na garganta, mas nós temos uma distorção no setor público das aposentadorias e pensões especiais de castas e corporações poderosas. Judiciário, Ministério Público, certas fações das Forças Armadas, etc. Esses estão intocados. Esta reforma que está aí é absolutamente perversa e passa ao largo do problema. Passa ao largo, porque você dizer o seguinte, que uma professora ou um professor precisa trabalhar 49 anos na atividade de lecionar para ter direito à aposentadoria integral, isso é simplesmente inumano para ficar numa coisa. Isso é monstro. Você comparar um trabalhador de gravata, né, como eu, a propósito, ando me empabulando recentemente por causa do exemplo ser melhor do que as palavras. Eu renunciei ao tempo a 3 pensões dessas de privilégio. Não aceitei receber a pensão de ex-prefeito, ex-governador e ex-deputado. Nunca aceitei receber. E agora eu vou começar a contar, por isso eu tenho moral para falar dessas coisas aí. Então, eu me odeio, porque hoje em dia a situação não está nada boa. Né? Mas enfim, não me odeio, mas não estou brincando, não me arrependo não. Então, repare, se você considera que um trabalhador engravatado, de gravata, de escritório, pode ter a idade mínima de 65 anos, razoável. Mas isto vale para o trabalhador do semiárido, para um amazônida que pegou 3, 4 malárias ao longo da sua vida, que tem uma expectativa de vida inferior, para um operário da carvoaria do Santa Catarina no passado, que não tinha noção de insalubridade, etc, etc, não pode valer. Isso não é trivial, não pode ser assim. Não é fácil corrigir, não é fácil fazer essas distinções, mas é imperativo de justiça fazer. Luizinho, próximo. Companheiro 6 horas em ponto, conforme José Manuel. Eu paro. Tá? José Manuel e depois o professor Clayton. Zé Manuel, 3 minutos, Zé Manuel. 3 minutos. Primeiro, obrigado pela lucidez, pela clareza e pela coragem e assertividade que você tem. Primeira coisa. A logística brasileira é um caos. A ferrovia abandonada, sucateada, há problemas de toda a sorte, nós sabemos disso, e o povo trabalhador vivendo cada vez mais longe para as periferias, em congestionamentos enormes e tal. Você vai ser o presidente da ferrovia, vai ser o presidente da logística, você vai dar um choque nisso? Isso que eu queria ouvir. Obrigado. Sim. Agora, a grande questão hoje do Brasil, ou diria, as grandes questões hoje do Brasil, derivam da nossa perplexidade ideológica. Nós, com Juscelino, tínhamos clareza. Quem deveria fazer, com Getúlio, com Juscelino, tínhamos clareza. Quem deveria fazer a infraestrutura correlata ao Brasil industrial moderno que nós pretendíamos, companheiro, silêncio, era o Estado Nacional Brasileiro, porque nem sequer o presidente Dutra. Quando passa entre São Paulo e Curitiba, se chama Regis Bittencourt. O que é que fazem o senhor Fernando Henrique? Privatiza o filé, maior intensidade de tráfego, e é a mesma rodovia que liga Teófilo Otoni a Governador Valadares e a Cabrobró, em Pernambuco. Está todo esburacado. Por quê? Porque por lá o tráfego não paga a privatização, que não se interessou por isso. Então o passo que nós precisávamos era um passo em que você traria a iniciativa privada para fazer subsídio cruzado, ou seja, freguês leva filé, mas leva um pedaço de carne de pescoço, para que isso funcione. Com os aeroportos a mesma coisa, vão consumar agora. Moreira Franco, né? O Angorá está fazendo. Então você tem no Brasil 78 aeroportos da Infraero, 5 são rentáveis. 73 de indústria automobilística, nós cometemos um erro. Simples assim. Mas na data não era tão grave. Hoje nós temos todo o eixo estratégico de produção no interior, o eixo logístico de cabotagem, 80% da população lindeira ao litoral, e a gente fazendo transporte rodoviário 4, 5 vezes mais caro do que o competidor internacional. Faz sentido. Próximo, cadê, Léo? O Lizinho. Oi, pegou aqui. Oi. Presidente, o que eu quero perguntar é com relação ao saneamento. O nosso país elaborou, conseguiu, com muitas lutas, construir um plano para que 20 anos não interesse nenhum, obviamente, como você acabou de falar. Então,
dentro da ASEMAI, que é a Associação Municipal de Serviços Municipais, existe uma proposta sendo trabalhada, e aqui eu já lhe convido para participar do Congresso em Campinas, no mês de junho, que prevê a criação de um Fundo Nacional pelo Saneamento, assim como existe o SUS. E a gente queria o seu apoio e o seu debate nesse processo. Obrigado. Ora, sem dúvida nenhuma, meu caro deputado, essa é uma das questões muito modelares desse equívoco ideológico vendido como se fosse ciência boa. Vamos pegar o caso da SEDAI, que eu acabei me apaixonando, o Lupe pediu para eu entrar no assunto para dar uma força à nossa turma lá. Quando eu fui estudar, é negociata. Porque se você apurar o imobilizado, na SEDAI vale para qualquer lugar, aonde existe, que não é o mais grave. O mais grave é onde não existe. Então, se você apurar aonde existe saneamento e distribuição de água tratada, como é o caso do Rio de Janeiro, se você apurar o imobilizado secularmente, não tem uma empresa nacional ou multinacional que tope comprar, que pague. Então a negociata já está aí. No imobilizado, jamais ser remunerado. Segundo, no operacional, no caso brasileiro, como nós somos uma sociedade. Então você tem Manaus, por exemplo, que é uma cidade que eu ajudei a montar o sistema até de trazer uma empresa estrangeira, então uma francesa, Eau de France, não sei o que e tal, que o Eduardo Braga me pediu, mas foi montada uma estrutura na concessão de subsídio cruzado. Se você pura e simplesmente privatizar a operação, o que vai acontecer é que a Rocinha vai ficar sem manutenção, vai perder o seu sistema e São Conrado não vai ter, porque o Vibrião da Cola atravessa. Ok. Não, pelo contrário, nós precisamos ter clareza de que essa é uma responsabilidade pública, estatal, e que o Estado deve fazer isso acontecer pelo caminho do menor esforço. Eu não tenho nenhum preconceito. Então, criar um fundo é importantíssimo. Hoje, na verdade, sobra dinheiro para saneamento e falta projeto. Porque as restrições estão muito graves por pura prostração ideológica. Porque as exigibilidades de FGTS, etc., dão para fazer uma coisa muito maior do que nós temos hoje. Nós temos 50% dos domicílios. Eu, em Fortaleza, quando assumi, Fortaleza tinha 13% dos domicílios, eu entreguei com 70%. Fiz a maior obra de saneamento da história do Ceará. Próximo companheiro, 3 minutos, por favor. João Itajaí. Espera aí, é um só de cada vez. Pô, não. Professor, 3 minutos. Ok. Você me deu o microfone, eu não sabia. Sou professor da metade sul do Rio Grande do Sul, região Fumageira. E aí ele pergunta... Santa Cruz. Não, metade sul, Camaquã. Região de Camaquã. Lhe pergunto, como o senhor pretende fazer a valorização do profissional do magistério? Como pretende desenvolver a metade sul do Rio Grande do Sul? E como pretende tratar o nosso fumicultor, que hoje, né, muitas vezes é mal visto por essa política atual? E o companheiro quer saber do desemprego do Amazonas. Tá bom, obrigado. Não, é um de cada vez. Aí não funciona, não. A Zona Franca. Doutor, você é um de cada vez. Não existe mais Zona Franca. Polo Industrial de Manaus. Né? Bom, veja bem. O fumageiro, o agricultor, tem que ser apoiado, pura e simplesmente. Não faz nenhum sentido, né, o meu conceito moral, sanitário, de um ex-fumante que largou de fumar, que sabe que cigarro faz mal, você hostilizar o agricultor. Você vai fazer isso lá no processo industrial, gravando progressivamente, obrigando a cofinanciar consequências do tabagismo, etc, etc. Mas apoiar o agricultor, para mim, é como se estivesse produzindo alface ou tomate. Para mim não tem nenhum mistério nessa área. A metade sul do Rio Grande do Sul é a região que mais regrediu no Brasil, do ponto de vista mesorregional. E é uma coisa impressionante, em função de alguns fatores. A tradição da cultura extensiva do gado, né, começou a perder competitividade sistêmica e de arroz, etc., para o outro lado da fronteira, pelas assimetrias competitivas que eu já falei aqui. E é impressionante que ninguém cuidou disso. Enquanto isso, o eixo Caxias do Sul, Porto Alegre, explodiu o desenvolvimento industrial, agravando. Então, era muito amigo do Bernardo de Souza, de Pelotas, que é a capital ali da entrada da metade sul. E visitei ali, conheço tudo. Nós já tínhamos desenvolvido 2 arranjos produtivos que nos parecem ser potencialmente próprios. Reflorestamento, começamos a financiar os primeiros projetos, e citricultura, também que se deu muito bem os testes que nós fizemos lá. Nós temos um problema de água, onde não se suspeitava, apareceu um problema d'água, do abastecimento d'água no Rio Grande do Sul. Fiz lá 2 grandes barragens, a partir de Santa Maria para baixo. E a ideia também de cultura de frangos, né? Como é que chama? Frango, avicultura.
também se deu bem. Eu estou um pouco distante mais nos últimos anos, mas isso foi o projeto que a gente consensou com a turma lá. Eu criei um conselho, envolvendo todo mundo e tal, começamos a desenvolver mudas de reflorestamento, começamos a ter problema com o IBAMA, mas vencemos a parada. Então, acho que... E a fronteira é um problema que nós temos que resolver, as assimetrias competitivas. Olha aqui. Magistério, na minha opinião, nós precisamos criar uma carreira de magistério, né, em que o governo federal, ciclicamente, por adesão voluntária, ofereça cursos de retreinamento, reciclagem e testes de suficiência, de maneira a compensar os melhores professores com prêmios proporcionais aos seus avanços progressivos. Acho que esse é o papel da União Federal em direção ao professorado dos municípios e dos estados. E reforçar os institutos federais de educação e as universidades, que são a tarefa mais grave da União Federal. Obrigado. Só um minuto. Ó. Última pergunta, por causa do tempo de pergunta e de resposta, vai chegar às 18 horas, ok? Peço desculpas aos demais. Última pergunta, 3 minutos. Estou tendo que viajar para São Paulo, porque eu vou fazer a cirurgia do meu filhinho de 1 ano e 2 meses. Sou João Itajaí, vereador em Boa Vista do Tupim, na Chapada Diamantina, lá na Bahia. Ô, terra linda. Saúdo meus colegas da Bahia. Ciro, eleito presidente, qual o perfil do ministro da Fazenda do seu governo? Gostaria que fosse dito o empresário da perfil e como você vê esse momento de insegurança pública do nosso país. Muito obrigado. O perfil... Um abraço, parabéns pela paciência e educação. Não, é muito prazer. O perfil é um empresário da produção. Eu quase dou o retrato falado dele aqui. Um empresário da produção vai cuidar da economia e um acadêmico vai cuidar do Banco Central. Não quero ninguém de banco no meu governo, não entra, não vai entrar. E o Copom vai ter participação dos empresários e dos trabalhadores, como é o FED americano. Isso aí é uma coisa, é um desenho bastante claro. Acho que eu estou falando pela primeira vez em público assim, mas eu tenho pensado muito nisso e tal. A segurança pública no Brasil, hoje, tem 2 aspectos. Um, que é o aspecto psicossocial mais relevante. A sensação de medo, a sensação de insegurança que graça nas cidades, deve-se a uma figura penal e somente uma: roubo, assalto. Homicídio já não é central, embora seja dramático, mas não é central nas preocupações, embora o roubo seja uma iminência de homicídio, né? Mas ele não se transforma. E o homicídio está se confinando nos bairros mais pobres, entre jovens e disputa de ponto de droga, etc, etc. Mas o roubo disseminou-se e espalhou na sociedade a sensação de medo, de impunidade, de ineficiência do setor público. Eu tenho consultado os especialistas sobre isso e é a figura penal mais difícil de ser combatida e prevenida. Porém, eu pretendo modernizar a legislação, pretendo desocupar as cadeias de usuário de droga. Sabe, o usuário de droga, para mim, é problema de saúde pública, não é de crime. Pretendo desocupar ao máximo as vagas, trocar as penas por serviços comunitários, etc, etc. E fazer um esforço federal, com Polícia Federal, Ministério Público Federal, Justiça Federal, considerando frações de crime organizado nas quadrilhas organizadas de assalto, de maneira a produzir exemplaridade, pouco importa local a local onde esteja acontecendo o problema. Para ver se tentar, pela exemplaridade, produzir uma sensação correta de segurança. Isso é, nós estamos tentando no Ceará, nós estamos tendo êxito extraordinário em enfrentamento de homicídio, mas roubo, já fizemos de tudo. Alugamos carro particular, descaracterizado, com um policial com um relógio de ouro, botando de baixo para atrair, com outro policial atrás, funcionando. Enfim, não funciona, é uma coisa impressionante. Tenta uma coisa, tenta outra, tenta outra. O homicídio já caiu 37%, mas o roubo está praticamente do mesmo jeito. Companheiros, eu queria agradecer, pedir desculpas, mas o combinado não é caro. Pera aí, gente, nada de invadir. Só uma coisinha. Vai ter um filme, o Ciro vai se despedir, vamos ter um filme muito interessante. É a história da vida do Brizola. E quem puder assistir, está à disposição. Muito obrigado e desculpe um pouco a minha rigidez, mas é meu papel. Se você não subir, não vai tirar foto. Gritando no microfone. Tirar
tirar uma foto com vocês. Oi.